Copom eleva a taxa de juros e resultado das eleições nos Estados Unidos. Isso e muito mais agora no nosso Morning Call do dia 7/11/2024. Hoje estou com um pouquinho de diferenças aqui nos equipamentos. Estou no escritório da Nucleopar, o escritório da XP, o qual faço parte. Vou gravar aqui para vocês então as principais notícias da manhã. Bom, vou acabar tendo que olhar um pouco mais para o lado aqui, mas vamos lá então. Então, confirmada, né? Não tem como não falar sobre isso. Confirmada a vitória de Donald Trump então nos Estados Unidos. Foi uma vitória assim consolidada, né? Acabou conseguindo tanto os delegados, né, que é como se forma de fato a eleição por lá, e também a maioria em votos. E outra questão bastante importante é que ele conseguiram, né, os republicanos também, a maioria no Senado. Na Casa dos Deputados de lá, né, House of Representatives, acho que é assim que fala, eles ainda não consolidaram. Eles estão com 205 assentos na Câmara, necessário 218 para formar uma maioria. Então, ainda está em processo de contagem, etc. Ainda tem alguns momentos para a gente entender sobre isso. Bom, prioridade, todo mundo, quem acompanha a política, né, principalmente, deve ter notado isso. O discurso do Trump na campanha era de interesses do cidadão americano médio. Inclusive possíveis aumentos de tarifas sobre importações. Isso já é uma coisa que preocupa, então, os países, principalmente os emergentes. Vamos ver como que isso vai se dar. A medida que ele pretende com isso é impulsionar a indústria americana, tá? Fazer uma medida protecionista. Esse que é o maior risco agora do início de mandato do Trump. Lógico que depois que as coisas se acomodem, isso vai ser benéfico para a economia global como um todo. Bom, também lá questões de imigração, etc. Então, uma série de coisas que a gente vai entender ao longo do tempo. Falando de Brasil, então, a notícia mais importante do mês, né, assim por se dizer, Copom, então, o Comitê de Política Monetária do Brasil, elevou a taxa básica da nossa economia em 0,50%. Temos, então, a nova taxa de juros em 11,25% ao ano. Isso já era esperado, já está precificado, assim por se dizer, em várias aplicações financeiras, em várias curva de renda fixa, etc. Porém, é um gosto amargo, né? Vai dificultar bastante o crédito. Isso é uma medida para tentar conter o consumo, a inflação, e deve bagunçar um pouco o mercado, principalmente de ativos de renda variável agora nesse primeiro momento, tá? Falando basicamente de ações e fundos imobiliários. Mas é cíclico, né? E isso deve acontecer um ajuste para baixo dessa taxa nos próximos períodos, por conta do provável ajuste fiscal que a gente já vem falando aqui há bastante tempo. Se isso se concluir, evidentemente a gente teremos, né, um ajuste da Selic para baixo. Mas basicamente o Copom destacou a questão fiscal e a questão de inflação do país, tá? Bom, partindo então para a parte das bolsas, né? Ontem, um dia importante de olhar as bolsas por conta da questão da eleição nos Estados Unidos. Bolsas asiáticas, né, fecharam no vermelho de forma majoritária. Japão caiu 0,33%, Hong Kong 0,61%, Xangai 0,27%, Coreia também caiu 0,38%, mas a Índia avançou 1,16%. Né? A Índia está em uma proximidade um pouco diferente com o comércio americano. As bolsas na Europa fecharam em baixa. Na Alemanha, o DAX caiu 1,13%. Reino Unido se manteve praticamente estável, ficou 0,07% negativo. Na França recuou 0,51%. A Espanha apresentou uma queda forte, né? Ele tinha subido bastante nesses últimos dias, mas teve uma queda acentuada, 2,90%. O índice Eurostoxx, então, né, que é o índice pan-europeu, representou uma queda de 1,47%. Nos Estados Unidos, bombou,
subiu forte, bastante forte com a eleição do Trump. Dow Jones subiu 3,57%, S&P avançou 2,53%, Nasdaq teve queda, caiu 2,93%. O índice de volatilidade, o chamado índice do medo, VIX 500, ele, que é o índice que mede a incerteza do mercado, caiu 20 pontos, 20%. Normalidade no mundo, né? Acabou a volatilidade das eleições. E com esse cenário, o principal índice da Bolsa Brasileira, Ibovespa, encerrou o dia em leve queda. Não acompanhou a bolsa par dele, que é a Bolsa dos Estados Unidos, caiu 0,24, fechou 130.341 pontos. Destaques de alta de ontem, Gerdau, 9,61, e Metalúrgica Gerdau também subiu 9,15, são duas ações separadas, tá? E as maiores quedas ficaram com Carrefour, 3,62, e Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, 3,01 de queda, ok? Títulos da renda fixa, então, vamos ao final aqui já. Quarta-feira, os treasuries americanos, o de 10 anos fechou em 4,42, e o de 2 anos, ele avançou, né? Ele estava em 4,19, foi para 4,27, aí voltou para 4,19, agora avançou de novo para 4,27. O mercado de derivativos ainda aponta uma probabilidade de 0,25 no corte de juros nos Estados Unidos, na próxima reunião do FONC, e aqui pelas terras brasileiras, né, a curva de juros apresentou um comportamento misto. Títulos pré-registraram alta de até 10 pontos base nos vencimentos mais curtos e queda de até 7 pontos base nos mais longos. E os de IPCA, os títulos de inflação, ficaram estáveis. Tá? Bom, acho que não tem mais muito que dizer sobre a questão das eleições lá nos Estados Unidos. Está consolidado, é só esperar agora a questão dos deputados, né? E de primeiro momento, eu acredito que isso vai trazer alguma dificuldade para os emergentes, mas eu acredito que as coisas tendem a se normalizar e é bom, né, que a maior economia do mundo se torne mais forte. Ela estava bastante fragilizada nos últimos anos, que ela se torne forte novamente, que isso acaba puxando para cima os parceiros comerciais e que o Brasil consiga, com a sua política atual, reafirmar os laços de compromisso comercial, tá? Esse era o vídeo então de hoje, um pouquinho diferente aqui por eu estar fora do meu local normal de gravação. Às 18, hein? Radar FI, seu informativo diário de fundos imobiliários. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Forte abraço a todos. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Tchau.